Vamos agora direto a Brasília conversar com Antônio Maldonado, as novidades aí em relação ao que seria uma reforma ministerial, mas parece mais uma troca de peças aí meio repentina, que se imaginava até a saída de Ernesto Araújo do Ministério das Relações Exteriores, mas de repente veio uma mudança importante na área da segurança e também nos comandos das Forças Armadas, com a saída dos 3 comandantes. Maldonado, boa tarde, agora é com você. Oi, Denise, boa tarde para você, todo mundo que está acompanhando aqui o jornal Jovem Pan. Pois é, Denise, na verdade não foi bem uma reforma ministerial, mas uma dança das cadeiras, né? O presidente Jair Bolsonaro mexeu algumas peças ali do tabuleiro para agradar a pressão que vinha ali do Congresso Nacional, tirou Ernesto Araújo, nomeou ali a deputada Flávia Arruda para ser articuladora, responsável pela Secretaria de Governo, vai ser responsável por articular ali, trazer as demandas do Congresso Nacional, apresentar ao governo e do governo levar ao Congresso Nacional, uma parlamentar muito próxima, inclusive, ao presidente da Câmara, deputado Arthur Lira, e com a escolha dela, o presidente Jair Bolsonaro faz um aceno de confiança aí ao presidente da Câmara. E aí houve uma substituição, essa foi bastante surpresa também, no Ministério da Defesa. O ministro, até então, ministro da Defesa, general Fernando Azevedo, foi chamado ontem no Palácio do Planalto, na hora do almoço, para uma reunião que, para ele, para auxiliares, seria uma reunião simples ali para discutir questões que são discutidas sempre entre o presidente da República e o ministro da Defesa, mas logo que chegou ao Planalto foi informado por Bolsonaro que o presidente queria o cargo dele justamente para poder fazer essa reforma ministerial. Ficou bem claro, Denise, que a ideia do presidente da República foi aproveitar ali a pressão que sofria do Congresso e a necessidade iminente de substituição do ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, para poder fazer essa reforma mais ampla, essas mudanças mais amplas e agradar de uma forma mais concreta ali os parlamentares do Congresso Nacional, principalmente do Centrão, que é agora a base de apoio, principal base de apoio do governo ali no Congresso. E aí, com a saída de Fernando Azevedo e nomeação do general Braga Neto, que até então ocupava a Casa Civil, para o Ministério da Defesa, já surgiu ali o burburinho ainda ontem de que haveria substituições também no comando das Forças Armadas. E aí não deu outra, viu, Denise? Hoje de manhã, o general Fernando Azevedo e Silva foi ao Ministério da Defesa, mesmo já tendo sido aí substituído pelo general Braga Neto, e se reuniu com os comandantes da Aeronáutica, da Marinha e do Exército. Nessa reunião de manhã, recebeu aí o ultimato, a informação de que os 3 deixariam o cargo. Isso, logo em seguida, foi então ao gabinete do general Braga Neto, que já tinha assumido ali a chefia do Ministério da Defesa, e comunicou a ele que os 3 comandantes, então, estariam deixando o cargo. Essa decisão pegou muita gente de surpresa, é a primeira vez na história do país que os 3 comandantes das Forças Armadas entregam o cargo no mesmo momento, mas é uma decisão que vinha até sendo esperada, até por uma questão técnica, que o general Braga Neto, que agora é o ministro da Defesa, ele é de uma turma mais nova do que os 3 comandantes das 3 forças. E numa questão hierárquica ali das Forças Armadas, ele não poderia, por conta disso, ser o comandante desses 3. É uma questão que poderia ser, sim, superada se os 3 comandantes desejassem permanecer no cargo, mas não foi o caso, então entregaram o cargo. O Ministério da Defesa confirmou essa decisão no fim da manhã de hoje, início da tarde, dizendo, por meio de uma nota, dizendo que os comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica serão substituídos e que a decisão foi comunicada em uma reunião realizada nesta terça-feira com a presença do ministro da Defesa nomeado, Braga Neto, do ex-ministro Fernando Azevedo e dos comandantes das forças. A gente ainda não tem novos nomes, mas essas conversas já estão acontecendo por aqui. Em um futuro próximo, aí nos próximos dias, a gente vai ver quem que o presidente Jair Bolsonaro vai escolher para ocupar esses cargos. Teoricamente, o Bolsonaro vai receber ali uma lista tríplice feita pelos generais de cada uma das forças, pelos comandantes de cada uma das forças, e deverá escolher um nome entre essa lista tríplice. Vamos ver se é isso que vai acontecer, como que vai agir o presidente Jair Bolsonaro a partir de agora com essa decisão aí dos comandantes de deixarem os cargos anunciada na manhã de hoje. Agora é uma mudança muito mais ampla do que se imaginava, pegando exatamente a área da defesa, e aí, Maldonado, é quase inevitável que se
tenha especulações no sentido de o presidente querer se fortalecer, inclusive junto ao Exército. Se sabia que os comandantes, especialmente do Exército, não compactuavam muito com a tentativa do presidente de fazer uma ligação entre a política e o Exército, como várias vezes o presidente tem falado, e pegando algumas falas do presidente, como se referindo ao meu Exército, ao limite de atuação dos governadores. Ele citou várias vezes a questão de estado de sítio. Ele, inclusive, foi questionado pelo presidente do Supremo em relação a essa fala. Ele disse que era sentido figurado, que não tinha nenhuma relação. Agora, de repente, você tem uma troca tão ampla assim na área da defesa e nas Forças Armadas, é claro que fica todo mundo em alerta para querer entender exatamente quais foram os motivos. Não haveria essa troca apenas para que se pudesse entrar um parlamentar do Centrão na formação do governo, não é? De fato, Denise, eu escutei inclusive de um parlamentar com quem eu conversei hoje, um parlamentar ali, líder de um dos partidos que apoiam o presidente Jair Bolsonaro no Congresso Nacional, que o general Pujol, que era o comandante do Exército, ele vinha sendo uma pedra no sapato do presidente da República, justamente porque Bolsonaro queria uma declaração mais explícita ali das Forças Armadas em apoio ao governo federal, e o comandante do Exército, principalmente, era um que defendia esse distanciamento, que afinal de contas está na Constituição, que determina que as Forças Armadas elas não têm relação com o governo, e sim com o país. Independentemente de quem esteja no comando, as Forças Armadas têm que apoiar esse governo, e não na questão política, mas na questão prática, garantindo a segurança, garantindo a saúde, enfim, trabalhando pelo bem-estar da população brasileira. E o presidente Jair Bolsonaro queria, sim, alguém que fosse, não necessariamente que desse declarações favoráveis ao governo, mas que não desse declarações, como você bem citou aí, declarações contra as questões que o próprio presidente Jair Bolsonaro vinha levantando, como, por exemplo, como você lembrou, chamar o Exército de meu Exército. Ele citou isso uma vez, foi criticado e depois voltou a falar nesses termos, o que incomodou muito ali alguns generais. O vice-presidente da República, general Hamilton Mourão, é também dessa cúpula aí que vinha sendo representada pelo ministro da Defesa, essa cúpula dos militares que vinha sendo representada pelo ministro da Defesa e pelos comandantes das forças. Mas o general Hamilton Mourão não pode ser substituído nem demitido, né, Denise? Então ele permanece no cargo, muito embora esteja mais alinhado, tenha um pensamento mais alinhado com um desses comandantes que estão deixando o cargo agora e com o ex-ministro da Defesa, que as Forças Armadas estão aí, devem ajudar o país, devem contribuir para que o país recupere a economia, supere a pandemia e que seja estável, tenha aí uma governabilidade estável, mas afastado do governo, não alinhado ao governo, como quer aí o presidente da República. O vice Hamilton Mourão já andou dando algumas declarações aí à imprensa e, segundo ele, não há risco algum de ruptura institucional. Segundo ele, pode botar quem quiser, não tem ruptura institucional. As Forças Armadas vão se pautar pela legalidade sempre. Então é a palavra do vice Mourão. Agora, havia uma insatisfação do presidente pela pressão feita em cima de Ernesto Araújo, que tem toda aquela postura ideológica, é a ala ideológica do governo, e ele tentou proteger o quanto deu Pazuello, que é um representante também da ala militar, não é? Pois é, Denise, eu que acompanho muito a rotina do general Hamilton Mourão, já cheguei a questionar ele algumas vezes sobre a possibilidade de as pressões que estavam ocorrendo em cima do general Pazuello e as críticas à atuação dele refletirem ali na popularidade das Forças Armadas, digamos assim. Se a população não poderia acabar entendendo que os problemas, as dificuldades enfrentadas por Pazuello podem ser uma dificuldade e problemas enfrentados nas Forças Armadas de maneira geral. E o vice-presidente sempre tentou afastar uma coisa da outra, justamente porque naquela situação o general Eduardo Pazuello estava no governo, era um membro do governo, era um ministro do governo. Então, essa situação houve uma diferenciação nesse sentido. O general Fernando Azevedo e Silva foi nomeado ministro da Defesa quando o presidente Jair Bolsonaro foi eleito, e ele é de uma leva de militares, digamos assim, que compuseram o governo, que eram mais ligados às tropas mesmo, mais ligado ali aos quartéis. Mas havia alguns militares, como por exemplo, o general Augusto Heleno, chefe do Gabinete de Segurança Institucional, que são mais ligados à área política. Há uma divisão ali entre esses militares que compõem o governo. Hoje, o que a gente vê é que desses militares mais ligados à tropa, a quem está no quartel,
Apenas o vice-presidente da República, general Hamilton Mourão, permanece no cargo, justamente porque, como eu disse, não só por conta disso, mas um dos fatores, é óbvio, é porque o general Hamilton Mourão não pode ser demitido. O presidente da República já chegou a dizer que tem algumas pessoas que são indemissíveis, mas que as que não são, ele está disposto a substituir. E ele já andou questionando em alguns momentos falas que ele considerou excessivas ou participações aí em eventos de Hamilton Mourão. Teve um momento em que o vice-presidente ficou mais quieto. Aí nos últimos tempos ele tem se manifestado sobre vários assuntos, inclusive nessa questão da pandemia. Ele deixa muito claro que tem uma posição diferente do presidente. Ontem, inclusive, ele foi vacinado, fez questão de postar nas redes sociais a vacina, dizendo que todos devem ser vacinados, que ele estava cumprindo o dever dele. Então tem algumas posturas bem diferentes, mas ele não pode ser demitido. Exatamente, Denise. O vice-presidente da República chegou a defender, inclusive, o lockdown como uma das saídas aí para tentar conter o número de mortes da pandemia neste momento, algo que, inclusive, o que dizem fontes de bastidor aqui, que foi um dos motivos que levou aí a decisão do presidente Jair Bolsonaro ontem de demitir Fernando Azevedo. Um alto membro do Exército teria dado uma entrevista a um jornal na manhã de hoje defendendo o lockdown como saída para, enfim, essa questão, para tentar conter o número de mortes, enfim, conter o avanço da pandemia. E aí o presidente Jair Bolsonaro teria pedido ao ministro da Defesa que agisse em relação a isso, que recriminasse, que reprimisse esse militar que teria dado essa declaração a esse jornal. O ministro da Defesa teria se recusado a fazer essa reprimenda, e aí o presidente Jair Bolsonaro perdeu a paciência e resolveu fazer toda essa mudança na área da defesa, na área da segurança, que já vinha sendo cogitada, estudada, mas que veio a calhar junto com todo esse aspecto, esse espectro aí, que incluiu também a demissão do ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, cuja permanência também ficou insustentável no governo, após a pressão, bom deixar claro, do Congresso Nacional. O próprio filho do presidente, deputado Eduardo Bolsonaro, postou e fez uma série de elogios ao ex-ministro Ernesto Araújo, falando que ele desempenhou um ótimo trabalho, enfim, deixando claro que o governo federal não está nada descontente em relação ao trabalho desempenhado por ele, e que, de fato, a substituição de Ernesto Araújo foi justamente uma consequência da pressão política que veio ali do Congresso Nacional. Exatamente. Ernesto Araújo acabou sendo vítima de um complô na leitura dos apoiadores do presidente Bolsonaro, que se percebe pelas redes sociais de um modo geral, não é, que as pessoas não aceitam a troca, né, achavam que ele caminhava muito bem e que agora estariam abertas aí as portas, inclusive para o Brasil se submeter a exigências da China e tudo mais. Mas é isso que a gente precisa, de relações exteriores produtivas, inclusive tendo agora essa urgência na aquisição de vacinas. Então é isso, Maldonado, obrigada pelas suas informações. Nós vamos continuar acompanhando toda essa troca do Ministério. Você tem mais uma informação, Maldonado? Bom, a gente precisa de relações exteriores produtivas e de vacinas, né, Denise? Quanto mais vacina, melhor. Exatamente, as duas coisas estão meio interligadas, né? Eles arranjaram algumas encrencas aí, exatamente com os países que podem nos fornecer mais vacinas agora. E Maldonado, acho que vai lembrar, inclusive, a posição muito clara de Biden agora. Ele falou que quer resultados em relação ao desmatamento ainda este ano, que ele está observando o Brasil. E o Brasil está em negociações para poder adquirir estoques de vacinas dos Estados Unidos. Então, daí a importância, inclusive, de relações exteriores, inclusive na área do meio ambiente. Tem muita coisa aí que o Brasil terá de mostrar para poder voltar ao entendimento mais favorável, numa questão de se submeter à política externa, não é? Exatamente, Denise. Inclusive, tem parlamentar do Congresso Nacional falando que essa reforma ministerial do presidente Jair Bolsonaro ainda está pela metade. Que para ele, de fato, apaziguar a situação e contar com o apoio pleno ali do Congresso Nacional, ele precisa substituir mais 2 ministros, que é o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, e o ministro da Educação, Milton Ribeiro, que na avaliação de alguns parlamentares não tem feito muito pela educação no Brasil, não. É preciso colocar ali alguém mais atuante. Isso é a avaliação ali do Congresso. Vamos ver como é que o presidente vai agir em relação a isso ao longo dos próximos meses. Perfeito, Maldonado. Muito obrigado. Uma boa tarde. Boa tarde, Denise.